A procura pelo melhoramento genético do gado de corte tem crescido muito nos últimos anos. E a utilização da genômica nos programas da seleção desses animais tem revolucionado o mercado. O doutor em genética animal, Maurício Machain, explica o que é epigenética. A definição clássica de epigenética, em termos técnicos, é todas as moléculas, é o conjunto de moléculas ligadas ao DNA, alterando a função, a forma com que esse DNA trabalha. Por exemplo, o DNA pode estar expressando um gene ou esse gene pode não estar expressando. E quem dita isso são as moléculas que estão em volta da molécula de DNA. Então, esse conjunto de moléculas envolvendo o DNA, regulando a sua função, é o que a gente chama de epigenética. O médico veterinário explicou a importância da aplicação da epigenética para a produção animal. Sempre dou o exemplo seguinte: se você tem o seu DNA vamos dizer assim, é estático, o que você tem no seu DNA não vai mudar, mas com a interação do seu DNA com o ambiente pode fazer com que esse DNA funcione de uma maneira melhor ou de uma maneira pior, ou dessa maneira ou daquela maneira. E quem dita as regras de como esse genoma, esse DNA vai funcionar, é o conjunto de marcas epigenéticas em relação ao ambiente. Por exemplo, se você tem um ambiente estressante, as moléculas que estão em volta do DNA mudam e o animal fica estressado. Se você tem um ambiente tranquilo para esse animal, ou de uma alimentação correta, as moléculas que compõem o padrão epigenético sobre o DNA faz com que esse DNA trabalhe de uma forma melhor, de uma forma mais adequada. Ou seja, eu não posso mudar o DNA, mas eu posso mudar a forma com que ele funciona. Isso é epigenética. Então a gente tem uma ferramenta poderosíssima na mão, né? Eu posso, por exemplo, modular a forma com que um animal vai viver com a alimentação mais adequada. Eu posso prejudicar esse animal se eu usar doses de medicamentos, por exemplo, erradas e por longo prazo. Isso pode dar consequência para o resto da vida do indivíduo, porque essas marcas ou cicatrizes sobre o DNA ficam permanentes depois. Então eu modulo a forma do meu DNA funcionando através da epigenética.